Boa noite, pessoal. Vamos lá começar mais um vídeo de encerramento. O Bovespa fechou em leve alta de 0,09 aos 51.717 pontos. O Bovespa chegou a perder a mínima do candle anterior, porém deixou um candle de indefinição, um doji. Caso consiga superar 52.158 pontos, pode voltar a testar a média de 21, agora como resistência. Se superar a média, pode retomar o movimento de alta e voltar para o topo na região dos 55 mil pontos. A perda da mínima dessa sessão, em 51.200, deixa o Ibovespa em situação difícil, né, porque teria um bom espaço para quedas, quem sabe até 47.800. Já virou a tendência de curto prazo para baixo, e IFR já começa a realizar, então, por enquanto, figura bem complicada para o Ibovespa. Passando agora para os principais ativos, Petrobras fechou com uma alta de 2,75, não chegou a testar a média de 21 como suporte, mas já demonstrou alguma força, porém somente rompendo 10,30 pode ganhar força e voltar a retomar as altas e testar o topo deixado em 10,54. Caso venha testar a média de 21 como suporte, em 9,50, deve apresentar aí uma boa defesa, né, já que só tem suporte em 9,30 e onde já viraria tendência de curto prazo para quedas. Então, se Petrobras perder a média de 21 em 9,50, tem 9,30 aí como suporte, aí sim a perda desses 9,30 pode trazê-la abaixo dos R$9. Passando agora para Vale 5. Vale 5, uma alta de 1,88, perde também a mínima do candle anterior, porém demonstra alguma força, fechando acima dessa mínima, em 13,05. Ou seja, fechou em 13,52. Apesar de perder a mínima no candle anterior, demonstrou força. Deixou um pavio superior, né? Então, caso consiga superar esse 13,87 na próxima sessão, deve testar a média de 21 como resistência em 14,40. Caso volte a cair e perca a mínima dessa sessão, em 12,92, tem alguns gaps ainda para fechar no caminho. O gap de 13,42 ainda não foi fechado. Na verdade, desculpa, 12,80 ainda não foi fechado. E tem um gap para fechar também na região de 12,20, antes de testar a média de 200. Passando agora para os principais ativos, destaques de alta. Começando com o Magazine Luiza, a maior alta do IBX100, uma alta de 19,29%. Na última sessão perdeu a média de 21, hoje abriu com um bom gap de alta. Chegou a deixar um belo pavio superior, né? Mas mesmo assim ainda fechou com uma boa alta. Caso consiga superar a máxima desse pavio, em 36,22, vai testar a máxima deixada em 36,70 e pode continuar a alta. Porém, a perda da mínima dessa sessão, vindo abaixo de R$33, tem tudo para vir fechar o gap, quem sabe testar a média de 21 na região de 30,20. Passando agora para a segunda maior alta, seria educacional, uma alta de 16,39. O ativo fez um candle de força, rompeu um topo na região de 13,20 e continua aí seu movimento ascendente. Caso consiga superar a máxima dessa sessão em 14,09, tem aí uma região de congestão para testar, né, na faixa de 14,77, antes de buscar um novo topo em 16,06. Para baixo, se vir abaixo da mínima de hoje, voltará abaixo da média de 21, né? Ou seja, abaixo de 11,50. O ativo tem tudo para pesar e quem sabe voltar em patamares de 10,70 ou até mesmo 10,10. Terceira maior alta, Gerdau, uma alta de 4,85. Gerdau também perde a mínima da última sessão, porém com candle de força, fechou bem próximo à máxima, né? Fechou 1 centavo da máxima. Caso continue em movimento de alta, tem a média de 21 agora como resistência em 7,53
Se for superada, pode levar a Gerdau, quem sabe, de volta à região dos R$ 8,00. Para baixo, se perder 6,76, continua o movimento de queda e tem um fundo para ser testado em 6,08. Agora os destaques de queda. Maior queda do IBX100, ficou por conta de B2W. Betou uma queda de 8,72, abriu com gap de baixa, não parou de cair, né? Apresentou algum movimento de recuperação, deixando um pequeno pavio inferior. Então a perda aí de 12,27, continua o movimento de baixa rumo aos R$ 12,00, ou até mesmo um fundo deixado em 11,61. Para cima, tem que romper 13,26 para ganhar força, testar a média de 21, logo mais acima em 13,50, e tentar fechar um gap deixado aí na região de 13,60 aproximadamente. Passando para a segunda maior queda, PDG. PDG é uma queda de 7,16. Depois de um forte gap de alta, se aproximou bem da média de 200, porém voltou a pesar e testou a média de 21 como suporte. Caso respeite a média de 21 como suporte e supere 3,85, pode retomar o movimento de alta e quem sabe vir até a média de 200 por volta de 4,70. Para baixo, se perder a mínima dessa sessão, ou seja, via abaixo do 3,50, tem fundos na região de R$ 3,00 e R$ 2,91 antes de maiores quedas. Para finalizar, a terceira maior queda, Gafisa, uma queda de 5,01, continua um forte movimento de queda, apesar de experimentar alguma recuperação em relação à mínima, né? A mínima foi 2,04, fechou a 2,08, tem suporte na região de 2,03, ou seja, praticamente testou esse suporte, né? Caso perca essa região, próximo suporte somente em 1,88. Para cima, teria que fechar acima de uma máxima anterior, então, nesse caso, fechar acima de 2,21, para ganhar força e testar a média de 200 em 2,40, ou até mesmo a média de 21 em 2,48. Finalizando nossa análise com o dólar. Dólar que testou a média de 21, fez um candle de vendedor, depois experimentou retomar a alta, só que hoje abriu com gap de alta, chegou a romper a média de 21, porém sentiu a mesma como resistência e perdeu a mínima deixada em 35 e 36,5. Nesse momento, dólar 3,528, ao que tudo indica pode voltar para a região de 3,500 ou testar o fundo deixado em 3,462,5. Para ganhar força, teria que superar o 3,600 ou ir até mesmo um topo deixado em 3,611. Aí sim, viraria tendência de curto prazo para alta. Pode buscar aí 3,666. Então é isso, pessoal. Desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira.